Meus amigos, professores, discentes, cultores da arte de um modo geral, comunidade de Piqué Carneiro, há tantas categorias, os políticos, eclesiásticos. Nós estamos aqui diante de uma obra que eu a classificaria de obra-prima de um filho aqui de Piqué Carneiro, de um rapaz muito talentoso, muito capaz, professor, licenciado em letras, já exerceu o magistério na Escola Castelo Branco. Inclusive nós temos na Castelo Branco, na sala de multimeios, algumas obras pintadas por ele. Inclusive eu também tenho na minha residência um quadro de Carlos Drummond de Andrade junto à minha biblioteca, trabalho deste rapaz. Eu vou já revelar quem é ele para vocês e vamos ter aqui um bate-papo bem descontraído, bem espontâneo, nada programado sobre esta grandeza de obra que ele acabou de concluir após mais ou menos cerca de mais de 2 anos de trabalho. Eu estou aqui conversando com meu amigo Danilo Fernandes, olha aí, o Danilo da Cida, o Danilo do Antônio Sá, de saudosa memória. Danilo, bom dia. Hoje, 15 de abril, estamos em plena Semana Santa e hoje é o dia do desenhista. Dia Mundial da Arte. Dia Mundial da Arte. Não foi feliz a coincidência desta conversa com você? Exatamente. A respeito deste seu trabalho no Dia da Arte, no Dia do Desenhista. Danilo, como começou tudo? O início de tudo? Vá, com calma, pode ficar bem à vontade. O início de tudo era fevereiro, final de fevereiro, quando eu cheguei a esse espaço, a convite, primeiro, do meu irmão, Daniel, que me repassou o Daniel, convite. Muito bem. Exatamente, meu irmão. Eu lembro bem, era uma tarde, eu estava ajeitando os meus materiais, inclusive de desenho, pintura, e ele disse: Danilo, eu tenho um trabalho para você, uma proposta de trabalho para você. Aí vai lá, ver se você vai analisar, você vai encarar, vai confirmar a execução. E eu vim no dia 27 a 28 de fevereiro de 2023. De 2023, né? Para conhecer o espaço em que se realizaria a... Eu não fazia ideia de que constava a proposta de fazer uma Santa Ceia, né? Ah, sim. Da última ceia. Primeiramente era algo meio que decorativo, figurativo para o ambiente, né? Perfeito. Algo bem lúdico. A Santa Ceia foi uma das imagens de referências propostas, porque havia outras faroeste temáticas. Ah, sim. Várias temáticas. Prevaleceu a religiosa. Quando eu cheguei a esse espaço, no dia 28 de fevereiro, finalzinho de fevereiro, eu, ao observar, encarar aquela parede crua, branca, simplesmente com a pintura acrílica dela mesmo, né? Virgem a superfície, digamos parede assim, nua, crua, eu fiquei hesitando, né, para saber como eu iria executar, porque a dimensão estava fora do que eu costumava executar meus trabalhos, né? É uma dimensão bem considerável esta daqui. Então, eu me questionei, será que eu estou com a capacidade técnica, né, os aparatos técnicos, instrumentais, o conhecimento para executar uma obra porque eu sabia que se eu iniciasse, eu ia ser envolvido pelo processo de refinar algumas coisas, né, para me aproximar de um estilo clássico que essa pintura
se refere, né, à Santa Ceia do Renascimento, né, do classicismo, o ápice do Renascimento italiano, século XVI. Século XVI, né? Fazer uma obra de Leonardo da Vinci. Certo. Então, eu maturei uma semana a duas, antes de vir para cá, o meu sim se deu aí por volta de abril. Há cerca de 2 anos. Abril de 2023, abril de 2025. Exatamente, 2023, que eu vim aqui para começar o processo, né? Trazendo todos os meus instrumentais, tintas e tudo. Tive muitas dúvidas da realização do processo, principalmente se eu iria fazer a óleo, que é uma técnica que permite detalhar muito bem os elementos, né? Por exemplo, a luz e a sombra dos objetos, aqui na mesa, por exemplo, as vestimentas, né? As dobras, enfim, as luzes e sombras da face, e, enfim, a tinta óleo, ela se mostrava mais adequada. A parte técnica. Você está aí na parte técnica. Porém, eu sabia que se eu adotasse a tinta óleo para executar, eu iria me deparar com a demora do processo, né? Por exemplo, esperar secar uma camada que eu havia pintado para poder continuar sobre ela, colocando luzes e sombras, né? Enfim, eu não podia mexer mais nela enquanto ela não secasse, nós dissemos assim, mas na verdade é oxidar, né? Porque ela oxida com contato com o ar e ela se torna dura e não suscetível ao toque, né? Aí você pode trabalhar com ela. Portanto, a minha escolha foi essa, a tinta óleo. Trabalhar toda ela. Eu poderia ter, depois que eu comecei o processo, eu vim tomar conhecimento desse processo, só que eu não tinha experiência no processo de fazer uma técnica mista. Por exemplo, essas áreas maiores, que são mais vastas, né? Eu poderia trabalhar muito bem com a tinta acrílica e depois de seca, no mesmo dia, no outro dia, eu poderia vir trabalhando os detalhes com a tinta óleo, né? Mas eu me deparava com a insegurança devido a eu não ter experiência no processo, né? Então eu optei pela tinta óleo mesmo, para dar início ao meu trabalho. Então o trabalho foi se configurando como uma verdadeira escola para você em dosar a tinta, em manipular os pincéis. Exatamente. Eu sou testemunha porque vim aqui muitas vezes olhar o desencadeamento da obra e o via altamente envolvido de corpo e alma. Exatamente. Com esta obra. Exatamente. Agora, a ideia da Santa Ceia, de pintar uma Santa Ceia nesta sala, e temos que dizer onde estamos, no setor de contabilidade, escritório de contabilidade Lucena, aqui a avenida, ou na avenida, fazendo a regência correta em português, deixando o francês de lado, na avenida José Chagas Filho. Quem teve a ideia de prevalecer de entre os temas envolvidos, o lado religioso, a pintura da Santa Ceia, de uma Santa Ceia, nesta sala que vai ser de reuniões aqui da contabilidade do centro. Exatamente. Então, a Vanessa... Sim, esposa do Paulo. Esposa do Paulo, né? Vanessa. Ana Vanessa, como nós a conhecemos. Exatamente, mais popularmente. Foi dela a ideia de configurar aqui uma imagem da Santa Ceia, né? Nesse espaço. Muito bem. Ela disse, me corrigiu até uma vez, que eu comecei no esboço, né? Depois eu conto essa história, né? O que aconteceu. Certo. Mas, tipo assim, a Vanessa me propôs essa ideia, né?
de fazer a Santa Ceia para figurar aqui no espaço de reuniões. Sala de reuniões, perfeitamente. Porque, inclusive, ela me dizia, quando eu vinha aqui no fazer a pintura e tudo, e eu me questionava e tudo: Vanessa, essa ideia da Santa Ceia, eu sei que é comum ter diversos espaços a temática, um quadro assim da Santa Ceia e tudo, mas por que figurar a Santa Ceia num espaço como esse, numa sala de reuniões? Então, veja como casou perfeitamente a sugestão dela ao afirmar que, Danilo, porque aqui vai ser um centro de reunião, de tomada de decisões, né, em que pessoas vão se reunir, enfim, para para tomar decisões que, portanto, é a temática que vai prevalecer, né? Vai ser harmoniosa para o ambiente. E no mais, quando eu fui fazendo a obra, né, o esboço e tudo mais, e principalmente quando eu comecei a realizar as primeiras camadas de tinta, né, colocar, eu notei o seguinte: eu fui vendo como a ideia dela casou perfeitamente com o espaço, quando eu fui me recostar ali na cadeira para descansar do processo, né? E quando eu fui relaxar, né, assim, do processo, para tomar um ar para descansar e tudo, eis que a pintura, a imagem da pintura, me levou a um momento de tranquilidade, de harmonia que para o espaço casa perfeitamente. Perfeito. Até porque a última ceia, a última refeição de Cristo com os discípulos é quando ele reúne a equipe dos apóstolos, estão aí os 12 apóstolos, Jesus ao centro, celebrando a primeira missa da história, pouca gente se dá conta disso, mas aí foi a celebração da primeira missa da história da humanidade, e ele reúne os discípulos para lhes dar algumas lições, porque ele vai deixar este mundo fisicamente e retornará ao Pai, mas antes deixa instruções. Daí a importância essa da Vanessa, quando ela pensou que daria muito certo para um ambiente também em que serão tomadas decisões. Muito bem. Vamos fazer uma pausa aqui, Danilo. Nós já temos 13 minutos, vamos fazendo blocos. A gente já continua. Exato.